E como que eu identifico como já uma doença da mente, uma depressão chegando, com uma batalha espiritual? Porque muitas vezes dentro da igreja a pessoa, aquilo que você falou lá no começo, tudo é falta de oração, tudo é falta de propósito, e muitas vezes a pessoa está doente. Sim. Muitas vezes a pessoa ela confunde uma doença com uma batalha espiritual. Porque, como a gente disse, as pessoas confundem tudo. Muitas vezes a gente ou diz que tudo é espiritual ou diz que tudo é físico. Busque ajuda. Busque ajuda. O primeiro de tudo. Busque ajuda profissional. Nós precisamos entender, Deus deu sabedoria aos homens. A sabedoria que Deus deu aos homens é para nós utilizarmos. É interessante que eu sempre gosto de fazer analogias. Ninguém que quebra uma perna vai ficar orando em casa, esperando a perna emendar. Ela vai se levantar, vai pedir ajuda para se levantar, vai pedir um Uber, vai dirigir um carro e ela vai no pronto-socorro para que a perna dela seja tratada. E por que não, quando a gente tem uma ruptura emocional, às vezes uma perda, um luto, uma traição, algo que aconteceu, muitas vezes ela vai culminar numa doença emocional. Quando nós analisamos as questões de uma queixa emocional, quando a gente faz uma anamnese, a gente sempre pergunta como é que foram os seus 2 últimos anos? Teve uma perda? Teve um luto? Teve um divórcio? Teve alguma traição? E quando você vai levantar a vida pregressa da pessoa, fazer uma anamnese, teve uma traição, teve um luto de um filho que não foi elaborado, teve, de repente, a traição de um sócio que traiu a pessoa. Então, você percebe que aquela pessoa tentou passar por cima dos sentimentos, das emoções, durante esse período, e os 2 anos, eles são estratégicos. Tem uma hora que o nosso corpo diz, não, eu vou adoecer porque você precisa parar. Sempre existe uma causa. Sempre existe uma causa. Nunca é do nada. Quando você vai investigar, sempre existiu uma causa. Ainda que a pessoa não se dê conta. Quando você vai no Hospital do Câncer, já foi feita uma pesquisa, no Hospital do Câncer, de mulheres com câncer de mama, com câncer de ovário, com câncer diversos, mas geralmente o câncer de mama está muito relacionado à questão emocional. Aí você vê, nos últimos 2 anos, houve uma traição, houve um divórcio, houve um luto de um filho não elaborado, houve a perda de um marido, houve alguma questão emocional forte, impactante, que fez com que convergisse no corpo aquela emoção. Já não falamos mais sobre doenças psicossomáticas, como doenças que surgiram na alma e somatizaram para o corpo. Já não fazemos essa divisão, porque já temos o entendimento que as emoções interferem no corpo e o corpo interfere nas emoções. Então, a gente precisa trazer isso à tona, principalmente no nosso campo espiritual. E como a gente vai diferenciar, né? Como você perguntou, como diferenciar o que é espiritual do que é emocional? Não só orando, a oração ela faz parte da nossa vida, mas buscando ajuda, buscando tratamento. Porque quando você começa a tratar essas questões emocionais, como eu disse inicialmente, as portas emocionais elas começam a ser fechadas, a gente começa a ver que o espiritual começa a se enfraquecer. Porque Exato. quando você pensa de si mesmo, quando você tem uma narrativa pejorativa de si mesmo, péssima de si mesmo, você está ferindo um princípio espiritual. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há algum louvor, ou seja, depois que você passa nesse crivo todo, você ainda tem que perguntar se há louvor para Deus, o que eu estou pensando. Nisso pensai. Então, o nosso filtro emocional, ele precisa ter várias etapas. E muitas vezes a gente alimenta pensamentos como: eu não valho nada, eu não presto, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou uma pessoa horrível. Então, pensamento, eu sou disfuncional, eu não tenho valor algum, eu não mereço nada nessa vida. Então, nisso, é bom? Não é. É honesto? É amável? É de boa fama? Deus é louvado nisso. Então, é uma coisa intencional. Os nossos pensamentos, se nós deixarmos nossos pensamentos, o nosso cérebro é uma máquina de pensamentos. Ele está o tempo inteiro formando milhões de pensamentos por minuto. Então, se nós deixarmos essa máquina agir de uma forma sem ser intencional, ele vai produzir coisas que vão nos contaminar. Então, a gente precisa fazer com que o cérebro ele haja
guiado por uma intenção, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que há louvor. Então, a gente deve manter a nossa mente focada nisso. Sensacional. Nossa, o programa voou. Eu queria deixar para você um presente da sua